podem colocar o cartão ponto no de poder encaminhar para capacitação, tá? Já está gravando, tá? Podem ficar à disposição para colocar o cartão ponto no chat ali. Algum dos residentes que quiser começar a sua apresentação, o tempo já está correndo aí para vocês, tá, pessoal? Oi, Vicente. Oi, professor, é o Zafra aqui. O Juliano vai começar, só para saber? Fica a critério de vocês, Zafari. A critério Pode, de pode vocês. ser. Se quiser começar a pôr na tela a sua apresentação, a ideia é a gente fazer um bate-papo, né? Os 10 minutinhos para cada um de vocês, e os orientadores também poderem opinar e poderem nos comentar como é que está andando os trabalhos, né? A ideia é que a gente não se alongue muito e cada um de vocês faça rapidamente um relato e o apresentador, o residente apresenta, o orientador já comenta e a gente já passa para o próximo, tá? Fica a critério de vocês. Estão liberados para começar a apresentação aí, Zafre. Começa por ti, por favor. Zafari e Márcio, então, né? Exato. Beleza, já está aparecendo. Pode tocar a ficha aí, Zafari. Nós não estamos te ouvindo, teu microfone, talvez. Dá uma olhadinha no teu microfone, Zafari. Oi, professor. É que eu tive que entrei pelo meu celular aqui, não sei o que vocês estão vendo. Tá aparecendo, agora sumiu. Agora não tava aparecendo direitinho. Tá, eu vou tentar de novo aqui, peraí. Isso, tenta colocar de novo para apresentação e qualquer coisa o Márcio vai te ajudando. Peraí deixa eu ver só uma coisa, só um pouquinho. Tinha entrado. Peraí. Apresentar. Foi agora, né? Foi, tá entrando. Aí. Beleza, pode começar, tá aparecendo. Tá bem. Bom, então, rapidamente, o meu trabalho vai ser, para quem acho que todo mundo já conhece, né? Eu sou o Guilherme Zafra, eu sou residente de emergência do terceiro ano agora, finalizando então o curso. O meu trabalho vai ser, então, sobre o fator prognóstico dos exames laboratoriais solicitados na admissão dos pacientes com Covid-19 ali na emergência Covid, basicamente, tá? Meu único conflito de interesse é, basicamente, finalizar residência. Bom, o meu trabalho de conclusão, então, ele vai ser basicamente sobre o assunto mais comentado, então, nos últimos 11 meses, né? Então, o vírus da família beta-coronavírus, que foi, então, denominado como SARS-CoV-2, né? Foi originado, então, na cidade de Wuhan, lá na China, e que acabou fazendo uma influência global, né? Na vida de todo mundo, basicamente. No Brasil, então, a gente teve o primeiro caso confirmado em 26 de fevereiro, né? Na cidade de São Paulo. E a partir de então, né, a gente começou a ter mais casos, cada vez mais no mundo, né? A gente chegou então num cenário global que oficialmente em 11 de março de 2020 foi declarado pela ONU como uma pandemia, né? Considerando então o período do meu trabalho, né, que seria até agosto de 2020, né? Eu considerei esses dados até o final de agosto, então, obviamente, eles poderiam ser atualizados, mas até agosto, então, a gente teve um total de 335 mil internações, né, 335.748 hospitalizações por síndrome respiratória aguda grave, secundário ao Covid, e 120 mil mortes, né, arredondando aí, durante esse período, tá? Então, considerando, né, todo esse impacto que o coronavírus teve aí na vida de todo mundo, né, a gente teve que
pensar, né, na priorização de recursos hospitalares. Isso, obviamente, né, trouxe uma necessidade, né, da gente saber utilizar esses recursos e, basicamente, saber usar leitos, né, tanto recursos como ventiladores mecânicos, invasivos e não invasivos, o uso de hemodiálise e até mesmo recursos humanos e dentre outras áreas de coisas que a gente teve que manejar no cenário hospitalar, tá? Por esse motivo, então, né, para a gente poder definir o prognóstico desses pacientes com coronavírus, né, através da alteração de exames laboratoriais, para a gente tentar entender, estabelecer uma severidade da doença e, consequentemente, a alocação, né, adequada de recursos, né, a gente, no Clínicas, né, estabeleceu esse bundle de exames que a gente utiliza na solicitação padrão na admissão de todos os pacientes suspeitos e confirmados para coronavírus, tá? Então, basicamente, esses são os exames que a gente faz na triagem inicial de todos os pacientes, né? Que através já de alguns estudos prévios, né, já se definiu que eles têm associação, alguns deles têm associação com a questão de severidade de doença, né? Então, considerando todos estes dados, né, o objetivo primário aí do meu trabalho basicamente avaliar a relevância, né, desse bundle de exames iniciais, considerando para ver se eles realmente são fatores prognósticos, né, em relação ao coronavírus. Considerando, então, né, o tempo de internação, a mortalidade, o tempo de internação em UTI, o uso de hemodiálise e ventilação mecânica, tá? Os objetivos secundários, né, entram como a relevância desse bundle de exames como um todo, né, e os custos que eles geram, né, também através da solicitação em massa desses exames. Então, minha metodologia basicamente vai ser uma corte retrospectiva, né, a gente vai pegar, então, casos suspeitos ou confirmados com coronavírus, né, atendidos ali na emergência COVID do HCPA. O período, então, ficou ainda meio que não definido, mas seria de março de 2020 até inicialmente agosto, né, mas pode ser que a gente possa estender até outubro de 2020, porque eu já explico o motivo por quê, tá? A análise estatística vai ser feita, então, basicamente através do modelo de regressão logística múltipla, né, para tentar estabelecer essa correlação entre os dados, entre os exames laboratoriais e os desfechos ali que eu citei anteriormente. Então, em qual ponto que eu ando do trabalho no momento, tá? O trabalho foi submetido ali no dia 15 de setembro pelo AGHUSE, tá? Foi em poucos dias, né, ele se tornou apto, então, ali para avaliação do Comitê de Ética e Pesquisa, e desde então eu estava aguardando essa avaliação, tá? Porém, na sexta-feira passada, eu considerei que, bom, já tinha passado quase 2 meses de espera, né? Então, eu achei prudente entrar em contato com o Comitê de Ética. Eu liguei, não consegui contato, e aí, no fim, após tentativa por contato por e-mail, me informaram que eu tinha que submeter primeiramente meu trabalho na plataforma Brasil, tá? Hoje, eu recebi um outro e-mail, né, considerando a data que eles vão ter uma reunião lá para aprovação dos projetos, que seria agora no dia 18 de novembro, tá? Porém, essa submissão do trabalho teria que ser até hoje, no caso, esse e-mail é de hoje mesmo. Então, meu trabalho não vai conseguir ser aprovado nessa próxima reunião. E a próxima data que eles vão ter, então, vai ser no dia 2 de dezembro. Então, a minha ideia é submeter meu trabalho amanhã com o Márcio, né, para a gente conseguir dar andamento no resto. Tá? Obviamente, com essa notícia, esse foi a minha cara de desespero no momento, né? E quais são os próximos passos, então, né? De forma resumida, eu vou precisar fazer a submissão do projeto ali na plataforma Brasil, né? Após feita essa submissão, eu vou precisar ter a aprovação do CEP, que daí, no caso, provavelmente vai ser nessa reunião aí do dia 2 de dezembro. Feita essa aprovação, eu tenho que pedir a liberação das queries ali que eu vou ter através do SAMI, né, que eu já estou em contato com a moça que trabalha lá no SAMI, a Jane, e aí com essas queries em mãos, né, eu vou poder fazer a análise dos dados e aí a posterior elaboração, então, dos resultados e conclusões, tá? Então, enquanto isso, né, o tempo vai passando, mas espero ser otimista nesse período, né? Temos 82 dias, que parece pouco, mas acho que talvez dê tempo para fazer tudo, tá? Então,
é basicamente isso, né? Até o dia, então, da entrega final, aí a gente vê se consegue resolver tudo isso. É isso aí. Muito obrigado. Beleza, Zafari. Agora, impressionante, apesar de toda aquela correria das ligações e afins, a coisa ainda está travada, né? Realmente está meio Isso truncado. e isso que os trabalhos que eles estão priorizando são todos no cenário do Covid, né? Mesmo assim, as coisas não têm aquela velocidade que a gente gostaria, né, Zafari? Sim, sim. Eu estou basicamente trancado por essa questão. Eu achei que essa aprovação do CEP seria rápida, né? Mas no fim tem essa outra questão da plataforma Brasil que está me trancando agora nesse quesito. Certo. Márcio, algum comentário? Os demais colegas? Parabéns aí, cara. Parabéns pela maneira que está conduzindo aí, viu? O Zafari tá indo super bem, ele se vende menos do que ele fez mais coisa nesses 2 meses, né, Zafari? Tu fez toda uma produção ali de escrever o texto e revisar todo o material que enfim, tu já revisou, né, isso aí foi super importante também, até, né, aquela apresentação inicial ali, ele já escreveu essa parte, e a outra coisa é que a gente ficou trancado nesse negócio, porque a princípio eu tinha entendido até o contrário, né, que primeiro a gente faria a apresentação no comitê para depois apresentar na plataforma Brasil, mas enfim, então, estávamos equivocados. E outra coisa é que o Jafari ficou correndo atrás disso aí também, né, ele falou que estava ligando o tempo inteiro e não conseguia falar com as pessoas, mas é porque as pessoas não estavam se reunindo, então tudo trabalho remoto, né. Enfim, a informação não correu e a gente ficou pendurado aí. Algum outro comentário, pessoal? Posso Daniel, falar, Zé? Laura, por favor. Mário, claro, por favor, Michele. Oi, Zafari, parabéns pelo trabalho, achei bem interessante. Mas tem saída, viu, Zafari? Não te apavora. Não te apavora, porque, assim, mesmo sendo com todos os projetos, agilizando a passagem nas reuniões dos projetos Covid, mesmo assim, eles estão demorando ainda, mas tem aquela saída que eu já tinha comentado com vocês, viu? Vocês podem utilizar o projeto que já está aprovado. Esse projeto aí que tu vai colocar na plataforma Brasil, só para falar também, que simultaneamente ele tem que ser colocado no AGHUSE da pesquisa, tá? Então, não adianta colocar só na plataforma Brasil, porque vai trancar de qualquer jeito. Se tu quiseres utilizar o projeto meu, que já está aprovado, para te pelo menos pegar a query, porque isso tá como um dos objetivos do meu projeto, só para te não ficar atrasado aí, porque eu acho que vai demorar mais tempo lá, depois do dia 2 de dezembro, para eles aprovarem a query, demora ainda mais uns 2, 3 meses, viu? Então, isso é um pouco assustador, assim. Sim, na realidade, assim, a submissão para o AGHUSE Pesquisa eu já fiz, então, isso que já está 2 meses parado, né, porque eu achei que, enfim, teria que esperar mesmo, mas, no fim, agora é a questão da plataforma Brasil que é o ponto-chave. Mas essa questão do teu projeto até, eu conversei até, não sei se é o mesmo projeto da Marion, mas essa query, na realidade, a minha, talvez ela pegue um pouco mais de dados, assim, em relação aos exames, que eu não sei se vocês vão ter. Então, por isso que eu fico meio tentado de ter uma query mais específica, né? Não tem problema, Zafari, porque o projeto que eu fiz é um projeto guarda-chuva, tá? Ele não entra somente questões de enfermagem, ele entra desfechos clínicos, exames laboratoriais também, fatores preditores, e a gente colocou uma série de coisas. Então, se quiser, a gente pode pedir sim, viu? Eu acho que demoraria bem menos, acho que seria até a saída. Não sei, eu tô te dando uma sugestão para te ajudar, né, Márcio? Perfeito, achei ótima a tua ideia, Michele. Terça-feira o Zafari vai estar ali na emergência, a gente vai fazer o round multi, a gente já aproveita e já discute isso, porque eu achei muito boa a tua ideia, porque realmente eu fico preocupado com esse andamento aí todo. Acho que é uma boa... Até em relação a isso, Márcio e Michele e Zafari, eu acho que a gente só tem uma coisa que a gente tem que reforçar, é o papel que a gente tem do nosso consultor para a produção científica, tá?
E o Luciano tem deixado horários dedicados para isso, e é exatamente nesse sentido, né? De sentar ali com ele, ver qual é o melhor caminho, onde é que está travando, tem algum projeto guarda-chuva que a gente possa lançar mão dos pedidos através do outro projeto, entendeu? Esse é o objetivo do consultor da produção científica, é ajudar todos vocês nesses caminhos e nesses meandros que o Luciano, a Michelle, enfim, o pessoal conhece muito bem, Zafari. Então, acho que é de vocês sentarem juntos e poder definir o melhor caminho aí para poder agilizar as suas coisas, tá? Tem que aproveitar esse horário, pessoal. Eu tenho ido nos horários, não tem ninguém lá de vocês têm que aproveitarem mais. O Luciano está lá disponível, passa a tarde livre, às vezes. Eu tenho aproveitado lá, o Luciano sabe tudo dessas coisas e pode ajudar muito. Acho que essa é uma conquista que o serviço teve, de ter um consultor à disposição, e a gente tem os horários bem direitinho, né? Então, vamos aproveitar mesmo e poder agilizar o que a gente puder agilizar através das orientações dele aí, gurizada. Bom, podemos passar para o próximo, para a gente poder respeitar o tempo aí, gente. Vamos tocar ficha. Quem é o próximo residente, por favor? Pode ser eu, professor. Então, vamos lá, Juliano. Tudo contigo aí. Tá, beleza. Vou tentar compartilhar a tela agora aqui. Deu certo? Deu certo? Deu. Ah, tá. Beleza, obrigado. Vamos lá. Então tá, meu nome é Juliano, sou R3 de Medicina de Emergência. O meu TCC vai ser, o título ainda não está oficialmente, né, pronto, mas vai ser mais ou menos isso, que é a comparação da acurácia entre os biomarcadores CD64 e presepsina no diagnóstico de sepse. Eu vou falar um pouco agora sobre todo esse tema. Primeiro, uma parte do meu trabalho, vou falar da importância de escolher esse assunto, né? O porquê que eu escolhi esse assunto, né? Porque vai ser o que eu vou demonstrar agora na apresentação, né? Vai começar com esses conceitos como esse aqui, que a mortalidade ela ainda permanece de sepse de mais ou menos 30% a 60%, mesmo a despeito de antibiótico-terapia, todo o tratamento que tem. A sepse ela é uma síndrome complexa e dinâmica, né? Então, uma identificação precoce, mais um tratamento adequado na primeira hora após o diagnóstico, ela vai ter uma influência significativa no desfecho do paciente, né? Daí que entra os biomarcadores que estão sendo estudados, né? Que eles servem para melhorar tanto o diagnóstico de sepse também, né? Para conseguir diferenciar um quadro do paciente que entra na emergência por CIRS de um paciente séptico, né? Que são conceitos muitas vezes interligados, como é demonstrado aqui na figura, né? O paciente CIRS pode ser por trauma, queimadura, pancreatite, se tem uma infecção associada, né? Já tem um diagnóstico de sepse, pode ser suspeita, confirmada, e também tem aquela sepse sem CIRS, né? Que tem. Eu peguei um pouco da epidemiologia de CIRS, ela é 17,8% dos pacientes que chegam na emergência, com uma taxa de mortalidade por volta de 7% daqueles pacientes com CIRS sem sepse, né? E da epidemiologia da sepse, conforme o Willis de 2015, ali foi 600 mil casos ano no Brasil, né? Até quase metade desses casos entram pelo departamento de emergência, e por volta de 30% o diagnóstico é feito na internação, por volta de 20% é feito na UTI. Tem o SPRIT também, que é um banco de dados de avaliação de prevalência de sepse de 2017. É um estudo feito em UTIs do Brasil, mas foi conduzido pelo IDAS também, tá? É um estudo multicêntrico nacional, que teve o objetivo de avaliar a prevalência e a letalidade por sepse grave e choque séptico nas UTIs brasileiras, né? Por isso que eles chegam nessa taxa de letalidade global de aproximadamente 55%, né? Que até durante o estudo eles mencionam lá que um dos motivos de ser esse valor alto, né? É do atraso da primeira dose de antibiótico, por vezes também, tá? E até lendo lá eu vi que tem um novo estudo desses, que é para o departamento de emergência, que é multicêntrico também, mas é um estudo que está em andamento, né? E por meio do banco de dados do Willis também lá, que tem uns 10 anos, tem uns 30 mil pacientes, e mesmo assim, eles fazendo esse estudo em instituições que têm envolvidos em programas de redução de mortalidade, já tem uma letalidade alta também, que se aproxima de 50%, tá? E, claro, tem sempre o aumento do risco ali, de acordo com a idade, HIV, câncer e diabetes, tá? O diagnóstico atual da sepse é feito por hemocultura, que demora umas 48 horas para chegar ao resultado, e ainda pode ter uma coleta inadequada que vai fazer repetir, que vai fazer retardar mais.
Também, antigamente, usavam mais a PCR também, mas não tem uma especificidade muito boa, né? Uma acessibilidade, especificidade, tudo isso que até tem no último guideline lá, que menciona. E daí entrou o quê? A pesquisa sobre biomarcadores para sepse, né? Com o objetivo de auxiliar nesse diagnóstico mais precoce de sepse. Que daí, entre esses, tem o CD64 e a presepsina, que os estudos se baseiam muito nessa parte de conseguir diferenciar aquele paciente que entra com CIRS, síndrome inflamatória, né, sistêmica, e a sepse, do paciente séptico, né? O diagnóstico de um é pela citometria de fluxo, o outro é quimiluminescência, é muito para ver o diagnóstico e tratamento precoce da sepse, que esses estudos são feitos, e entre eles também para interromper um tratamento antimicrobiano, né, a partir do resultado quantitativo desses. E aí, esse meu trabalho é em cima desses 2 artigos, tá? Que é da doutora Silvana. Um foi publicado em 2014, que é o de baixo, que é o do CD64 no diagnóstico de sepse, e o de cima foi publicado em 2017, que é o da presepsina também, comparando os pacientes que chegam na emergência do clínicas, tá? Que eu vou falar agora nos próximos slides para conseguir diferenciar melhor eles, tá? O biomarcador CD64, ele é um antígeno de superfície dos neutrófilos. Ele é medido de uma expressão quantitativa do CD64, tá? Ele é expresso fracamente, ele em neutrófilos não ativados, e quando a expressão dele é forte, ele significa que foram ativados, que vai indicar uma infecção, tá? E quando depois esse estímulo desaparece, o CD64 vai retornar a um nível basal. Eu estou tentando falar só para tentar situar um pouco, porque nem todo mundo... Nem eu tinha também algum estudo sobre biomarcadores na sepse, né? E tem também, ele é estável, né? Após a coleta de exame de sangue, em temperatura ambiente ele dura mais ou menos 30 horas, e o resultado dele chega em até 2 horas, tá? Equivale a um hemograma, por exemplo. E o custo dele, pelo que eu não consegui achar em custo em números exatos, mas os artigos falam que é mais ou menos igual ao valor do PCR na emergência. A presepsina é um subtipo de biomarcador da glicoproteína CD14. E ela também é útil no diagnóstico de sepse. E tem estudos também que falam que ela pode avaliar uma severidade e monitorizar ali a resposta terapêutica, algum tipo de intervenção no paciente séptico também. Opa. Deixa eu passar aqui. Falando rapidamente só como foram feitos esses 2 estudos da doutora Silvana, que eu vou comparar, é a mesma amostra, os 2 estudos, tá? Tanto do CD64 como da presepsina. Rapidamente eu vou falar só como foram feitos para tentar situar, e alguém vai lembrar, ela apresentou, foi usado no mestrado dela, então vocês vão lembrar, muitos de vocês, tá? Foi um estudo de coorte observacional prospectivo. Os critérios de inclusão deles foram todos os pacientes com CIRS na emergência do clínicas, com 6 horas de admissão, e foram excluídos aqueles pacientes menores de 18 anos ou que não aceitaram participar, ou tiveram alta ou óbito antes de 48 horas. Os pacientes foram divididos ali em CIRS e sepse, tá? Dentro do sepse, teve sepse grave, choque séptico, teve os com suspeita de sepse, aqueles pacientes que não tiveram a cultura realizada, mas tinham uma suspeita mais forte de infecção por meio de um raio-x, uma EQU, e também aquele grupo de pacientes dentro do grupo sepse também que foram sepse documentada, tá? Eu não vou falar agora, porque nem é o caso de falar na apresentação de hoje, né, de como foram feitos todo o trabalho. O tamanho da amostra, ele foi baseado em um estudo anterior, para detectar uma diferença de 50% na expressão do biomarcador entre os grupos que foram analisados, e um poder estatístico ali de 80%, com significância menor que 0,05, né? Foram necessários 109 pacientes que foram usados no estudo. A medida dos biomarcadores foi de 6 horas até 6 horas da admissão do paciente na emergência e depois de 48 horas. Tá? O CD64, como eu disse antes, é por citometria de fluxo diagnóstico, a presepsina foi quimioluminescência. Esse quadro eu só botei só para mostrar ali que a única variável que teve uma diferença, ali, uma significância estatística entre os grupos CIRS e sepse foi ali no uso do antibiótico, né? O que, além de ser o que já era, né, de se esperar também, mostrou que aquele grupo que eles botaram como suspeita de sepse foi um uso correto também. Só agora, finalizando, o que demonstrou aqueles 2 estudos da doutora Silvana? Que ela estava procurando a acurácia de cada um, para conseguir diferenciar aquele paciente de CIRS do paciente de sepse na entrada da emergência. O CD64 chegou a uma acurácia de 82% para conseguir diferenciar aquele tipo de paciente. A presepsina conseguiu 78% de acurácia para conseguir diferenciar aquele tipo de paciente na chegada da emergência. Na literatura, fala que a hemocultura ela é positiva em mais ou menos 34%.
E embaixo tem um outro estudo que mostrou que o padrão ouro para a sepsia ainda é a hemocultura, mas a positividade também fica em torno ali de 30% a 87%. Então, por que eu peguei? Por que eu, discutindo com a doutora Silvana, você acabou pegando esse trabalho? A sepsia é comum, é uma alta mortalidade, como eu falei. Os métodos de rotina são inespecíficos ou demorados. Tu vai lá coletar hemocultura para coletar errado, que vai demorar, é inespecífico, aproximadamente 30%, 40% de positividade. Alguns biomarcadores se mostraram específicos e rápidos, como é demonstrado em alguns estudos. E esses biomarcadores eles podem agilizar o reconhecimento e direcionar o tratamento. Então, o objetivo do meu trabalho, o que eu vou fazer? Vai ser procurar a melhor acurácia dos biomarcadores estudados. O que vai ser? Lá foi um estudo falando de CD64 e um estudo falando da presepsina. O meu trabalho vai ser analisar se eles combinados, eles têm uma melhor acurácia do que cada um separado. E também se um é melhor que o outro. Se o CD64 é melhor que a presepsina, ou a presepsina é melhor que o CD64 para conseguir fazer um diagnóstico diferencial desse do paciente com CIRS ou paciente séptico. E como eu estou fazendo isso? Eu estou lendo alguns artigos, são bem poucos que tem na literatura. A grande maioria que eu achei são asiáticos até, mas são bem poucos. Análise estatística, eu já me reuni com o Dr. Luciano. Inclusive, há mais ou menos 1 hora e pouca atrás, ele me mandou o resultado já da análise. Naquele dia, a gente meio que estava supondo também que ele já estava 1 semana mais vendo. Mas hoje oficializou, ele me mandou 1 hora e pouco atrás, eu não vou falar agora aqui também, tem que ler melhor. E também a gente estava discutindo que na literatura não tem uma comparação entre os dois biomarcadores, comparando só os dois, CD64 e presepsina, nem comparando eles dois e mais um. Vai ser o primeiro, que pelo menos que a gente achou até hoje, eu estava discutindo com a doutora Silvana e o doutor Luciano também. Mas tem, entre outros, tem uns que comparam com procalcitonina, tem uns que comparam com PCR e tudo, mas entre CD64 e presepsina a gente acabou não achando algum, tá? Aí o meu trabalho foi mais dessa parte mesmo, de só mostrar a importância do estudo, né? Que é num tema ainda que tem alta mortalidade e da importância de conseguir alguma ferramenta para conseguir um diagnóstico precoce. E agora eu tenho que procurar na literatura mais artigos, reforçar mais, né? O que possa aparecer de novidade mesmo. Não sei se tem mais coisa para falar agora, mas seria isso mesmo. Obrigado. Perfeito, Juliano. Parabéns aí, cara, pelo aspecto inédito aí desses marcadores, né? E certamente no futuro isso vai ter cada vez mais, assim, uma significância muito importante. A gente corre atrás de marcadores em todos esses cenários de pacientes graves que a gente atende, né? Não sei se a Silvana quer fazer algum comentário, Sil, a respeito, por favor. Sil, está nos ouvindo, desculpa. não? Estou ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? É que estou atrapalhada aqui Sim, com o estamos microfone. ouvindo. Eu Não, achei esse tranquilo, estudo Sil. muito certo. Eu achei esse estudo muito relevante ainda porque a sepsia ainda é uma incógnita para a gente. Diagnóstico, para fechar diagnóstico, demora muito ainda, então a gente vai tentar buscar e defender os novos biomarcadores. A gente sabe que a maior dificuldade, né, na neutropenia também febril, tu conseguir, enfim, determinar a sepsia ou esses pacientes com neutropenia, mas acho que vai ser um estudo bem interessante. O Juliano está bem avançado já, fazendo um trabalho muito bom. Parabéns pela apresentação, Juliano, e está bem engajado na pesquisa. Perfeito. Obrigado, Sil. Mais algum comentário, pessoal? Sugestão, por favor, para a gente poder passar para o próximo residente. Sugestão. Colegas, Daniel, Laura, Vicente, Michele, Márcio. Nada não, meus parabéns aí pelo trabalho, Juliana, e para a Silvana também, que acho que vai ser bem relevante aí o estudo. Obrigado. Isso aí, eu acho que os dois trabalhos, né, são trabalhos que quase não são trabalhos de TCC, assim, né, são trabalhos que daria tranquilamente para ser um trabalho de mestrado, por exemplo, então, muito legais, assim.
Ótimo. Próximo apresentador, gente, quem que vai apresentar? Acho que eu apresento agora, tá? Dá para ouvir bem no meu áudio? Sim, dá para ouvir É a bem. Marion, tá. Tá, eu não sei se apareceu certo na tela. Apareceu? Aparecendo. Tá ok aqui. Tá. Bom, então, o meu projeto de pesquisa, ele tem algumas similaridades com o do Zafari. O título é O Perfil Epidemiológico e os Fatores de Risco para Desfechos Adversos em Pacientes Internados com Infecção por Covid-19, aqui no Hospital de Clínicas, que ingressaram pela nossa emergência. A minha orientadora é a Silvana e a minha co-orientadora é a Aline Zimmermann. Bom, eu não quero ser repetitiva com o que o Zafari já falou, mas então, em dezembro de 2019, então, a epidemia causada por Covid-19 foi reportada à Organização Mundial, pela Organização Mundial de Saúde, e rapidamente ela se alastrou por vários países, sendo considerada pandemia em março de 2020. Globalmente, então, mais de 45 milhões de casos foram confirmados até o momento, e o quadro clínico de apresentação ele é bem variável, podendo ir desde assintomáticos, que correspondem a uma porcentagem grande, e sintomáticos sendo divididos em leves, severos e críticos. Os quadros leves, eles representam a maioria, né? Tem um estudo chinês que mostrou que 81%. Os quadros severos, que eles definiram como dispneia, hipóxia, maior de 50% de acometimento pulmonar ao redor de 14%, e os críticos, que foram definidos como falência respiratória, choque e disfunção multiorgânica, aproximadamente 5%. E dentre os pacientes hospitalizados, então, o número de pacientes que evolui para casos severos é maior, podendo chegar a 24%, dependendo da população estudada, 24% a óbito, 27% internação de UTI e ventilação mecânica 23%, de acordo com o estudo realizado em Nova York. E também uma análise americana, pacientes com Covid hospitalizados tinham 5 vezes mais chances de morrer durante a internação do que pacientes com influenza. Então, tem se tentado, sendo a Covid uma doença nova, então existem dados limitados sobre o impacto de condições médicas adjacentes e se elas aumentam o risco para doença severa. Muitos preditores têm sido propostos, né, para tentar identificar os pacientes que possam desenvolver doença mais severa. O CDC criou, então, uma lista de comorbidades que eles associaram à doença severa, que eles definiram como hospitalização, admissão em UTI, ventilação mecânica e morte. Então, as comorbidades mais prevalentes seriam a cardiopatia isquêmica, a doença renal crônica, ciência cardíaca, obesidade, tabagismo, hipertensão, câncer ou qualquer imunossupressão, e doença pulmonar obstrutiva crônica, entre outros. Alguns achados laboratoriais também têm sido associados a piores desfechos, como linfopenia, injúria renal aguda, elevação de transaminases, LDH, PCR, todos esses que a gente já está acostumado a solicitar no nosso dia a dia. Ainda de acordo com o CDC, ele tentou caracterizar, então, os sintomas mais prevalentes, que ele incluiu como tosse, febre, mialgia, cefaleia. Eu estou falando todos esses fatores porque são os fatores que eu incluí no meu estudo, né? O motivo de eu ter usado eles. E complicações, então, evoluindo insuficiência ventilatória, complicações cardiovasculares, tromboembólicas e infecções secundárias. Bom, então, as informações, sendo então uma doença nova, né, as informações são bastante limitadas, né, que descrevam as características e desfecho dos nossos pacientes internados por Covid-19, que foram admitidos pela emergência, e a identificação precoce de fatores relacionados a pior desfecho na apresentação do paciente em emergência é de extrema importância para o manejo correto e otimização de recursos, necessidade de monitorização mais intensiva, e também é importante a gente traçar o perfil dos nossos pacientes.
Bom, então o objetivo primário do meu projeto é avaliar os fatores de risco associados à necessidade de ventilação mecânica. O primeiro paciente internado, então, no Hospital de Clínicas foi em 9 de março de 2020, e eu estabeleci um limite até 31 de agosto, porque a gente pegou aleatório, assim, na verdade, esse mês, porque realmente não tinha previsão para terminar, né? Então, até o dia 31 de agosto, a gente tinha mais de 1.000 pacientes confirmados com Covid, então a gente estabeleceu que seria um N adequado. Os objetivos secundários, então, avaliar os fatores de risco para óbito intra-hospitalar, necessidade de terapia substitutiva renal, tempo de internação e também traçar o perfil epidemiológico desses pacientes. É um estudo observacional, longitudinal retrospectivo. A coleta de dados, então, está sendo pelo sistema GHUSE. Os critérios de inclusão são os pacientes acima de 18 anos, que foram confirmados com infecção por Covid-19 através de PCR. E os critérios de exclusão, então, foram pacientes que foram transferidos a outro hospital para segmentos de cuidados, porque a gente não consegue ter o desfecho dele, né, se foi a óbito ou demais, a evolução que ele teve. Pacientes que já vieram em ventilação mecânica, porque daí já está partindo do desfecho. Pacientes que ingressaram pela UTI, a gente só, então, incluiu os pacientes que chegaram diretamente pela emergência, que ficaram menor que 24 horas internados e que eles internaram por outro motivo que não é relacionado a sinais e sintomas de Covid. Porque muitos pacientes que confirmaram, ou eles confirmaram por exame de screening, ou durante a internação teve surto em algum andar que o paciente estava e ele positivou durante a internação. Esses pacientes a gente excluiu porque perde realmente a admissão dele à emergência. Então, desfecho primário é necessidade de ventilação mecânica invasiva, secundários, internação e UTI, necessidade de terapia substitutiva renal, tempo de internação hospitalar e óbito. Então, a gente montou uma tabela com um questionário, assim, com vários fatores, que inclui idade, gênero, IMC, quando possível de ser coletado, presença de comorbidades, essas mais prevalentes, vistas já em estudos anteriores. Os sintomas também, a gente inclui os sintomas mais prevalentes, vistos já em outros estudos. Sinais vitais de chegada, alterações em exames laboratoriais, alteração em exame de imagem, que sugere a pneumonia viral, que a gente inclui o raio-x de tórax e tomografia. E necessidade de ventilação mecânica, tempo de ventilação mecânica, necessidade de terapia substitutiva renal e se teve TEP associado. Bom, a parte da... Deixa eu só fechar aqui. Tá, então... Parabéns, Marion. Não, excelente aí a tua abordagem. Tá me ouvindo, não? Tô ouvindo, aham. Esse é um dilema que eu que trabalhei ali ao longo de meses na internação COVID, é exatamente poder ter uma ideia do que realmente é preditor, né? E isso a gente vê uma variabilidade muito grande na literatura em relação a essa análise inicial e os desfechos dos pacientes. Alguns têm um tipo de foco mais para a parte ventilatória, outros têm mais o foco no perfil da hemodiálise, né, do que é preditor, alguns exames tendo fatores, se tenta até cálculos matemáticos do hemograma de relação neutrófilo-linfócito, enfim, acho que é bem legal a gente ter esses dados da nossa população, aí do nosso hospital, com o trabalho de vocês todos na linha de frente, para a gente poder também contribuir para a literatura, né, acho que é muito, muito legal essa abordagem aí que vocês estão fazendo nesse sentido, viu, parabéns aí pela tua apresentação. Tá, eu ainda tô analisando os prontuários, a gente já analisou cerca de 500, mais ou menos, mas nem todos vão ser incluídos, né, porque por aqueles fatores de exclusão. E aí, terminando a análise de prontuários, daí a gente vai começar a análise estatística, que daí eu vou conversar com o Luciano e o Diogo para ver como que vai ser feito, mais ou menos, que essa parte para mim é meio nebulosa, mas ele já foi aprovado também pelo Comitê de Ética, e é isso. Perfeito, mais uma vez fica aqui para vocês a sugestão de usar e abusar do nosso consultor aí, que está à disposição, né?
para poder orientar vocês, mesmo que ainda não esteja na fase completa da análise, mas do próprio andamento do projeto, da coleta, da facilidade depois para análise, né, Marion? Então, aproveita e conversa bastante, não só com ele, como os outros colegas orientadores, né, para a gente poder ir adiantando e agilizando as coisas do teu projeto aí. Parabéns, viu? Muito legal. Tá bom. Comentários, pessoal, por favor. Alguém que queira fazer algum comentário? Alguma sugestão também, por favor? Zé, vou falar rapidamente. O trabalho da Marion é um trabalho que demanda bastante energia, né? É um trabalho que eu acho bem importante a gente mostrar o perfil dos nossos pacientes num centro terciário que recebe pacientes graves, né, com Covid. A gente ainda tem alguns ajustes a fazer, talvez ali na parte de objetivos, né, objetivo primário, esse tipo de coisa, mas está bem avançado na análise de prontuário. Tem muita discussão em cima, né, a gente determinar bem os critérios de exclusão, a gente com o tempo discutindo isso, porque não é fácil, né, a gente tem que tirar alguns, a porta é a mesma onde entra o paciente para CTI, então nem tudo a query já separa para a gente. Está indo muito bem, quero dar os parabéns para a Marion também, está gastando uma energia para esse trabalho, mas vai valer a pena. Ótimo, Sil, parabéns para vocês aí, tá? Realmente um estudo muito importante aí. Certamente isso vai deixar frutos e vai mostrar o nosso perfil dentro de todo esse volume aí que a gente tem de mais de 3.600, 3.700 atendimentos na emergência, né? Mais de 1.000 pacientes da terapia intensiva, então isso vai refletir exatamente o nosso perfil, muito legal. Um comentário, pessoal, em relação ao trabalho da Marion, alguma sugestão? Senão a gente passa para o próximo apresentador. Professor, só para avisar, eu conversei com a Nayara ali, ela disse que está na emergência Covid, eu acho que ela não vai conseguir entrar agora na reunião. Tá, não tem problema, a gente pode programar, apresentar na nossa próxima reunião, não sei o que tu acha, Daniel, ela tá ali, a Ju também estava sozinha no plantão, né, Daniel? Eu imagino que ali esses últimos dias tá meio pesado e ela tem dado uma baita ajuda ali. Não, a gente bota ela para apresentar junto com os outros no próximo, né? No próximo encontro aí, que são os R2 junto com os R3, não tem problema, né? Isso, aí acho que ela começa, então começamos por ela, na próxima reunião, né? Beleza. E aí a gente ainda tem um tempinho, mais uns minutinhos para comentário. Daniel, por favor, alguma coisa que envolva até mesmo algum comentário em relação à residência, e te parabenizar pelo esforço da gente ter conseguido aí essas novas vagas, né? Isso vai ser muito importante aí para consolidação da nossa residência, que já é uma realidade, um reconhecimento nacional da residência do Hospital de Clínicas, né? Eu queria que comentasse esse momento que nós estamos passando e dessas novas vagas aí, por favor, cara, fica à vontade. Não, valeu, Zé, obrigado aí pela força, e queria agradecer também ao apoio que eu conversei contigo há uns meses atrás, né, acho que tu deve lembrar aí, né, sobre aumentar o nosso número de residentes, que acho que a gente tem espaço, especialmente agora que a gente vai para a área nova, né, e principalmente porque eu acho que eles estão tendo uma boa formação, assim, né, com esses incrementos agora aqui, acho que a gente vai conseguir ainda mostrar para fora, né, o valor aí da nossa formação. E eu queria agradecer também aos contratados todos que se envolvem no dia a dia aí na preceptoria, né, e muito também aos residentes que ajudam muito aí no andamento das coisas, né, no andamento das atividades. E isso, assim, acho que a gente vai ter um pouco mais de trabalho aí para acomodar as coisas todas, mas eu acho que vai tornar o nosso grupo mais forte aí e com uma presença maior ainda dentro do hospital, tá? A previsão, então, é que se adicione essas vagas nesse próximo edital aí, que já saiu ele com 4 vagas, mas isso aí é facilmente adicionável, né? Um adendo ali de que
vai ter a possibilidade de mais 2 vagas. As bolsas foram aprovadas também, que não tinham sido aprovadas inicialmente, mas agora está indo super bem. E quanto a essas coisas assim, acho que a gente tem que realmente se orgulhar aí da nossa emergência, né, e do trabalho de todos vocês aí com eles, especialmente quando a gente vê com os residentes saindo para fora aí, né? A Marion, eu conversei com ela ontem, a gente estava de plantão ela fez estágio na USP, o Ian, converso com ele seguido, que está trabalhando lá na USP, nesses locais aí que são grandes referências assim no país, e todos eles me disseram sem puxa-saquismos, assim, mas que eles acham a nossa residência atualmente muito melhor e que deu uma grande base para eles. Então, realmente a gente pode ser um local de referência aí para o resto do país, tá? Com toda certeza. A outra coisa que a gente vai formar, fazer uma reunião aí em breve dos preceptores e convidar todo o resto do grupo também aí, que a gente já tinha convidado outras vezes, mas reenfatizar que outras pessoas que tenham interesse em ser cadastradas lá como preceptores e ajudar, porque a gente tem ideia de fazer algumas, enfim, inovações e tentar melhorar ainda mais aí a participação de todos aí na residência, tá? E agradecer aí ao Zé aí, que tem dado todo o apoio aí pra gente, tá? Nas conversas com os residentes, na conversa com todo o grupo. Tem sido muito bom aí e muito produtivo para nós, assim, e que vai ser bem importante. Nesse sentido, só para complementar um pouquinho o que o Daniel está falando, eu fiz uma apresentação para a direção do hospital, do nosso projeto de migração para a área nova, né, e pretendo, assim que possível, aí, reunir os residentes e mostrar para vocês todo esse projeto de migração, todas as melhorias que nós estamos com vários colegas que estão aqui na reunião e outros que participaram, onde a gente realmente tentar fazer aquilo que já é uma realidade na minha concepção, que é o padrão de excelência da nossa residência, né? E defendi, assim, com unhas e dentes para a direção, que a gente tem tudo para ter a melhor residência de medicina de urgência do país, né? E a gente tem que correr atrás disso. A gente tem um corpo médico excelente, capacitado em todas as áreas, né, da medicina interna, da cirurgia, da gineco, da pediatria, né. Estamos desenvolvendo junto com o Márcio o nosso site do serviço, que vai ser, com certeza, uma grande forma de nós mostrarmos nas redes o quanto a gente trabalha, o quanto a gente produz, o quanto a gente tem condições do ponto de vista de estrutura do hospital, de corpo médico, de produção científica agora, de uma maneira, assim, muito importante, com vocês todos nos ajudando, né? Então, acho que é uma oportunidade muito legal, e essas vagas, elas vêm no momento certo. Eu acho que são vários cavalos que estão passando encilhados em todos os sentidos aí. E todos nós estamos montando neles juntos para poder ter essa grande vitória. Eu só tenho a agradecer a todos. Márcio, quiser falar. Eu queria dizer também, assim, essa coisa antes só de tu falar, Márcio, eu queria te meter uma pilha aí, que eu acho que essas duas coisas aí, se a gente conseguir ter esse site funcionando legal aí para as pessoas acessarem, isso é uma coisa que residentes de fora pedem com muita frequência, assim, um local que eles possam acessar, e a gente tem isso super pobre no hospital, né? E a coisa científica junto aí, a gente tem tudo para ser realmente um expoente aí, né? O site, pessoal, está no ar. Por exemplo, essa reunião aqui, agora terminando, entre umas 24 horas no máximo, ela deve estar no ar, né? E todas as aulas que vocês têm um canal no YouTube e as aulas já estão no site. Acho que a gente tem que escrever algumas coisas da residência, né, Daniel? Para fazer a apresentação da residência, que está vazio ali ainda. Acho que a gente pode se juntar aí, fazer pelo menos um esqueleto, assim, e aí a gente distribui para fazer o preenchimento. E realmente está sendo muito legal, Zé. Eu acho que a tua entrada aí, acho que deu uma diferença também, né? Eu acho que tu centrou os esforços, e acho que todo mundo trabalhava muito, né? O Daniel estava trabalhando, que era um cavalo em cima disso aí, mas acho que tu trouxe as pessoas para trabalhar isso aí, sendo bem importante. Bem legal. Acho que fica, Márcio, até uma sugestão, Márcio, Daniel, demais colegas,
da gente fazer em dezembro, como a nossa reunião de fechamento aí, né, antes de Natal e Ano Novo, a apresentação do site aí em dezembro, que eu quero em janeiro, isso já tá totalmente divulgado, né, a equipe da cirurgia já está se organizando, a equipe da enfermagem também, já passei isso para a Michele, para a professora Maria Luísa, né, as demais áreas da equipe multi, a gente tentar até dezembro que todo mundo coloque pelo menos alguma coisa inicial da apresentação dos serviços, né, e das suas rotinas mínimas aí iniciais. Vamos tentar apresentar isso aqui, Márcio, e depois divulgar para todo o grupo dos colegas. Em dezembro, vamos marcar uma reunião aqui do grupo de produção, e aí tu vai apresentar o site para nós com o formato atual, que ele já vai estar como sendo um presente de fim de ano aí para o serviço. Maravilha. Muito legal. Mais algum comentário aí, pessoal? Por favor, temos mais alguns minutinhos para finalizar. Vicente, Michele, fique à vontade aí para fazer algum comentário. Roger, chefe dos residentes, fique à vontade aí, por favor. Professor, não tenho nada para acrescentar aí. Só me ofereço aí se precisarem de ajuda para alguma coisa, podem contar comigo aí no site também. E é isso. Beleza, vai ser muito importante aí, Roger, o teu papel. Fala, Vicente. Cara, eu estou muito orgulhoso do que estou vendo aí nessa reunião, né? Eu até já estou pensando se já não dá para fazer um projeto para pós-graduação, né? Olha aí que beleza, cara. Olha, eu vi isso do Vicente, o nosso ícone. Arte é uma maravilha, cara. Fico muito feliz com isso. Ícone do quê, Zé? Caiu aí. Mas o nosso baluarte aí, Vicente, da produção Obrigado, científica. Né? Cara... Então, assim, os teus comentários, assim, sempre são ponto alto, né, Daniel? Depois do filme francês, tá... Depois do filme francês, era o nosso padrinho do grupo, cara. Nosso padrinho. Não, eu não sei como é que funciona isso, mas eu acho que tá na hora de talvez começar a pensar, né? Pegar essa gurizada que tá terminando aí e botar a fazer um mestrado. Ou, enfim, um doutorado, não sei, né? Eu tô conjecturando aqui pelas coisas que eu tô vendo, sabe? Não, tu sabe que lá no começo, cara, quando eu assumi, eu conversei isso aí com o Nazi, viu? E eu disse para ele, assim, que a gente tem que ter esse legado e tem que ir atrás disso, né? Como esse pequeno embrião aí, e evoluir nesse sentido. Eu acho que a gente tem que tentar trazer, junto com a Michele, que é nossa professora, a professora Maria Luísa, trazer o Nazi cada vez mais para perto de nós nesse sentido, com esse apoio dele aí junto da faculdade, né? Para a gente evoluir nisso, sabe? Porque o objetivo é a gente ter no futuro aí, os professores de medicina de urgência, né? Esse é o grande objetivo a longo prazo aí da nossa residência, do nosso trabalho todo, né? Então, quanto mais a gente estiver pensando nisso e pensando juntos, tem tudo para dar certo, não tenho dúvida disso. 3, 2. Era isso aí então, pessoal. Obrigado pela parceria. Mais algum comentário aí, gente? Senão a gente finaliza aí mais 3, 4 minutinhos e finalizamos aí para respeitar o horário. Que a próxima reunião fica os R2, né, Daniel? Só vou aproveitar... Os R2 na próxima. Fala, Márcio. Que o Roger colocou à disposição aí. Roger, se puder escrever como chefe dos residentes, aí escreveu um pequeno texto, assim, uns 2 parágrafos, né, para a gente botar no site lá. Eu acho que era interessante, né, como residente, o que tu está vendo da residência, o que vocês acham, né? Então, uma coisa, se puder fazer, eu acho que é legal. Pode deixar, professor. Vou ver isso daí, essa semana. Isso, e não esquecer, pessoal, na aba da ECO também, da gente colocar os procedimentos lá, né? Os procedimentos guiados por ECO, isso aí vai ser... É muito legal, isso aí também é um outro upgrade aí para o nosso site,
para essa visualização externa, e a ecografia é fundamental, né? Só uma sugestão, aproveitando que já estão falando dessa questão das redes, eu acho que é importante também a gente ter uma divulgação assim dentro de redes como Instagram, né, Facebook, que isso também acho que atrai muito mais assim os olhos de outras pessoas de fora, é uma forma mais fácil assim de conseguir divulgar assim essas informações também da residência. Não, perfeito, eu deixo sempre, eu tenho a minha preocupação lá no começo, quando eu conversei com o Márcio, era da questão, enfim, institucional, de alguma forma, né, do ponto de vista não vou dizer da privacidade, mas eu digo da segurança, né, da nossa segurança, do nome do hospital, e se de alguma forma a gente precisar, eu conversei bastante com o pessoal da terapia intensiva na montagem do site deles, né, então talvez se a gente precisar avançar em algum sentido aí, Márcio, do ponto de vista de segurança e éticas, enfim, a gente tem que conversar direitinho para poder fazer o caminho seguro, que a gente não tenha nenhum atropelo pela frente, né? Essa é a minha única preocupação, acho que não vai ter problema nenhum da maneira como a gente está conduzindo, né? Mas sempre ter esse cuidado do ponto de vista geral de segurança, né? Não, eu acho que tu tem toda a razão, ainda mais agora, né, o Brasil está passando por uma mudança aí, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, e tem várias coisas da própria pessoa se declarar impedida ou não de ter a sua imagem, a sua coisa, né, exposta, informações, eu acho que é muito importante, eu não vou... tudo passa pela gestão da emergência, eu acho que é uma coisa importante, né, para que seja sempre uma decisão de grupo, assim, né. Todo mundo protege o hospital também. Diga, Márcio, para a gente poder finalizar, por favor, fala. Não, é só isso, é uma questão de proteção das pessoas e do hospital, né, é uma coisa mútua, não tem problema com isso. Inclusive, a questão do site, eu apresentei a formatação nossa inicial do site aí para a direção e a gente só recebeu elogios, cara. Eles estão muito, muito empolgados com todo esse nosso projeto de imigração, com tudo que a gente tem para fazer, com todas as nossas metas, indicadores. Eu acho que a gente está num caminho muito legal aí para o serviço e para a residência. O serviço andando bem, a residência com certeza vai andar bem junto e ela vai melhorar mais ainda o serviço. Eu acho que essa é a grande mensagem que eu deixo para vocês. E muito obrigado a todos aí pela participação e nos encontramos na reunião dos R2, então, né? E a nossa colega Nayara fica como a primeira apresentadora, então, da próxima reunião, tá? Obrigado a todos aí, boa noite, um abração e parabéns a todos e aos orientandos e aos orientadores aí. Um abração. Tchau, tchau. Boa noite.